Tu consideras-te feminista? Sim, não sei se só... eu não entendo muito, mas sim, tipo, sim. Não entendes muito, mas consideras? Sim. Exames do movimento feminista em 2022, século XXI? Sim, acho muito importante. Por quê? Pelos direitos iguais, Infelizmente ainda nesse século que a gente está, as mulheres ainda sofrem muito preconceito, tem o salário diferente, é visto pela sociedade diferente. Eu acho que o movimento feminista acaba que ajuda algumas mulheres a tirar um pouco esse preconceito da sociedade. Mas este preconceito existe a nível legal ou é um preconceito social? Social. Social. Legal também. Que lei é que existe que um indivíduo adulto do sexo masculino tem que um indivíduo do sexo feminino adulto não tem? Pronto. As leis são iguais para todos. Então não juridicamente, as leis são iguais. Mas a gente acaba que na sociedade não é visto dessa forma e não é respeitado como deveria ser. Eu acho que ter uma coisa ali em papel é fácil, mas colocar em prática eu acho que é muito mais difícil. Claro. A minha questão é, a nível legal, o que é que falta para as mulheres terem essa igualdade? Não falta nada? Não falta nada legalmente, não, porque já está tudo ali. Mas eu acho que é mais trabalhado na sociedade em si do que mesmo nos papéis. Como eu disse, nos papéis ali já está. Mas na sociedade é um pouco mais difícil. Acho que já está impregnado uma cultura machista e é isso. Tu acreditas que as mulheres ganham menos que os homens especificamente por serem mulheres ou que existe porque as mulheres fazem escolhas diferentes ou porque existe efetivamente um patriarcado, um sistema que oprime e reprime as mulheres que é para elas não ascenderem? Exatamente isso. Exatamente isso. Porque eu acho que você como homem nunca foi em uma entrevista de emprego e foi negada por perguntarem se você tem filho ou não. Então eu acho que aí já dá para perceber que o patriarcado tá ali. Que se você não tiver filhos, a mulher principalmente, se for solteira, com filhos, é muito mais difícil encontrar um emprego do que um homem solteiro com filhos. Então acho que aí é um bom exemplo do que acontece. Ok. Falando então em filhos, tu acreditas que nos Estados Unidos aprovaram agora, cada estado decide se aprova ou não e a maior parte dos estados, pelo que me constou, disse que não. Concordas que as mulheres devam escolher ou que não? Sim, acho que devem escolher. Sim. Mas tu não achas que é injusto os homens serem retratados como os maus da fita quando ao longo da história os homens foram que lutaram em todas as guerras? Não achas que é injusto apontar o dedo como todos os homens são maus? Não, é pelo contrário, eu não acho que que é culpa do homem, até porque é culpa da sociedade. Claro. Porque eu acho que ainda existe muito mais mulher preconceituosa ou machista do que propriamente um homem. Eu acho que principalmente as mulheres mais velhas, que já vêm de uma cultura de que já está ali, entendeu? Tu acreditas que as mulheres devam escolher se querem ter ou não a criança? Mas existem muitas mulheres que escolhem homens com estatutos elevados, atletas, que é para poderem ter os filhos desse homem e eles serem obrigados a pagar a pensão. Não, eu acho que isso é falta mais de caráter do que qualquer outro tipo de coisa. Mas existe esse tipo de mulheres? Existe, assim como tem homens também que se deitam com as mulheres mais velhas ou que têm um dinheiro maior do que ele para viver ali na boa vida. Acho que é igualmente igual nessa parte. Mas a questão é que estas mulheres mais velhas não conseguem conceber filhos. Claro. E ainda assim, ainda que esse fosse o caso, ela não teria obrigação legal, financeira e económica para com esta criança. Sim. Percebes? Enquanto que o homem é obrigado, senão vai preso. Sim. Então as mulheres têm pelo menos um direito a mais do que o homem. Ela pode fazer de um homem pai sem ele querer. Tu consideras isso justo? Não, de forma alguma. Então, se as mulheres estão para a escolha, né, elas têm o direito de escolher, para equilibrar a balança, os homens poderiam isentar-se, ou seja, uma lei que
os homens assinassem um papel e dissessem: eu não quero ser pai, ela quer, o corpo é dela, mas eu não tenho obrigação nenhuma de pagar nada até os 18 anos. Acho que sim. Acho que seria justo. Acho que deve ser muito conversado entre os dois, não... Acho que não cabe a mim. Claro, mas em última análise a mulher é que decide, porque o corpo é dela, certo? Sim, claro. Então, mas tu concordas que se houvesse esta lei era justo e equilibrava minimamente as coisas? Acho justo, mas eu acho que deveria ter alguma cláusula que, tipo, não sei, tudo bem, eu aceito que ele não queira ser o pai porque eu quero ter esse filho. Sim. Mas que não ao contrário, por exemplo, você fez sozinho e pronto, você cuida. Não, acho que também os homens tiram um pouquinho o corpo para fora, tentariam aproveitar mais dessa lei se houvesse. Não, mas repara uma coisa, os homens é que abordam as mulheres, mulheres é que selecionam os homens que têm acesso sexual. Sim. Por isso, portanto, segundo estudos de Tinder e Plenty of Fish e outras aplicações de dating, mostram que a maior parte dos homens é incel, são celibatários involuntários, ou seja, não têm acesso sexual, porque as mulheres é que fazem essa seleção. Okay. E elas geralmente escolhem homens altos, fortes, bonitos, com recursos. Sim. Isto é uma ínfima percentagem dos homens. Sim. Por isso, a maior parte dos homens não tem acesso. Portanto, as mulheres, em última análise, é que escolhem quem é que tem acesso e quem é que reproduz. Ok. Eu vou dar vou dizer a minha história e tal. O meu pai engravidou eu não, minha mãe, é muito difícil, né? Mas a minha mãe e mais 2 mulheres ao mesmo tempo. Okay. E ele se isentou de 2 crianças, que no caso foi eu e meu irmão. Uhum. Então eu acho que a minha mãe não tinha recursos nenhum, tinha 16 anos e não tinha ensino nenhum. Uhum. Parou de estudar na 4ª série, enfim. Uhum. Então eu acho que faltou informação. Acho que se tivesse mais informação nessa questão de sexualidade, talvez não aconteceria tantos abortos e tantas pessoas negando o próprio filho, tanto da parte da mãe ou do pai, porque também há mulheres que abandonam os filhos e isso tá ali, são números. Sim, né? Que se uma mãe deu filho para adoção é uma heroína, mas o pai que diz eu não quero ter filho é um monte de... Sim, mas eu acho coisa. Sim, eu percebo. Então, mas eu acho que assim, se a mãe tem a escolhe ter o filho e dá para adoção, tudo bem. Tipo, se o pai não quiser ficar com o filho, também tudo bem. Eu acho que quem escolhe criar é que tem que criar. Se o pai escolher criar, ele que vai criar. Se essa mãe que teve o filho não teve o suporte nenhum do familiar ou do pai, da criança, eu acho que se ela tem alguma dúvida de que quer criar essa criança, tudo bem. Ok. Tu falaste há bocado da sexualidade. Com que idade é que tu achas que é aceitável começar a debater esse assunto nas escolas? Eu acho que a partir do momento que a criança começa a entender que ela é diferente no gênero, se é um menino, se é uma menina, ou que ela começa a entender que ali tem alguma atração. 7 anos, 8 anos, não sei. Que ela entende que o coleguinha não é... que tem alguma coisa diferente. 7 anos, 8 anos? Sim. Ok. Eu acho que é uma idade confortável para falar. Óbvio que seria introduzido aos poucos esse assunto, não diretamente, mas eu acho que com 7, 8 anos já seria uma boa idade. Mas acho que esse trabalho deve começar na escola ou deve começar com os pais? Em casa. Em casa? Sim. Acho que deveria ser abordado em casa e depois levado à escola. A escola é um complemento, a casa, a família e a escola acho que tem que trabalhar junto, e não só um ou só outro. Mas eu acho que a maior parte é da família, claro, dos pais. Tu consideras-te feminista? Sim, não sei se sou... eu não entendo muito, mas sim, sim. Não entendes muito, mas consideras? Sim, me considero. Talvez não a extremista, mas sim, eu luto não, mas eu respeito e entendo algumas questões que são... As questões gerais. seriam o salário... a diferença de igualdade, de trabalho, do corpo, porque o homem tem direito total no corpo e a mulher tem que gerar o filho, como estávamos conversando. E eu acho que... nós no Ocidente podemos escolher. Não, claro, Tanto que a taxa de natalidade está como está. Sim. Pois, mas como eu digo, aqui em Portugal
legal. No Brasil eu sei que não. No Brasil não é legal, Eu então sei. é mais uma questão de saúde pública do que mesmo se deitar com outro homem, sabe? Ok. Acho que... Não, mas tu simpatizas com o que ouviste do movimento feminista, que Sim. as mulheres são oprimidas. Tu achas que seria melhor viver aqui ou no Afeganistão? Aqui? Não tem dúvidas. Por quê? Não, eu acho que pela cultura ser mais parecida com o que eu conheço. Então, acho que pra mim seria melhor viver aqui do que lá. Eu acho que é sobrevivência. O que é que tu entendes por patriarcado? Eu entendo que... Não sei o que eu entendo. É difícil, mas eu entendo que ali é que manda. Ok. Ou pelo menos tentam. Não, ali é um verdadeiro patriarcado. As mulheres não podem sair de casa sem autorização dos pais, não podem Sim. sair sozinhas, têm que sair com o irmão ou com o pai, Sim. e depois, posteriormente, ou com o marido. Percebe? Aquilo é que é um patriarcado. Aqui as Sim. mulheres são livres de escolher. São livres de escolha, porque o livre-arbítrio, né, tá aí Claro. pra escolher. Claro. Mas eu acho que ainda, como eu disse, falta trabalhar um pouco a sociedade para a sociedade conseguir entender isso, porque a gente tem o direito, só que tem muitas pessoas que não entendem. Eu trabalho com idosos e eu vejo isso nitidamente, que as senhoras que eu cuido, que aceitavam que o marido mandasse, ou que batesse, ou que reprimisse, ou que... Bater não. Enfim. Mas não, tu- antigamente eram assim sim. que se ensinavam as mulheres, né? Então, Mas tu, qual é que seria a tua inclinação religiosa? eu não tenho. Não tens? Não. Ok. Mas tu, o termo uma mulher ser submissa ao marido é uma coisa que para ti está fora de questão. Tá fora de questão. Por quê? Porque sim, porque eu acho que eu tenho o direito de escolher o que eu quero fazer. Eu não tenho que ser submissa e obedecer o meu marido só por vontade dele. Eu acho que a minha vontade é o que tem que prevalecer. Eu respeito, entendo, mas eu não tenho o que fazer. Eu acho que você se moldar para caber ali em um relacionamento, acho que todo mundo vai passar por isso. Se moldar um pouco se você quer realmente aquilo. Mas eu acho que você deixar tudo de lado para ser obediente, para não poder fazer nada da sua escolha, eu acho que isso para mim não serve. Ok. Qual é que seria para ti a relação ideal? 50-50? Sim. Sim. O que seria 50-50? Tu limpas a casa e ele... Ele também. Ele também? Eu trabalho, ele também. Ok. Se eu tiver um filho, eu cuido, ele também. Acho que os dois têm que ser igual. O que é trabalho de homem? O que é trabalho de homem? Aquilo que ele quiser trabalhar. Acho que não tem... Então, hipoteticamente falando, se tu tiveres um marido, tiveres numa relação e todas as vezes forem fazer compras e tiverem que carregar sacos e coisas pesadas, você vai carregar carrego. metade das vezes. Sim, e ele vai carregar metade das vezes. Eu posso carregar. Se ele escolher carregar mais, tudo bem. Em casa, eu moro com meu namorado, eu faço as compras, ele carrega os sacos e eu guardo as compras. E tá tudo bem. E se fosse ao contrário, também estaria tudo bem. Ele fazia as compras e você carregava? Sim, também, sem problema algum. Ok. Levaria um pouco mais de tempo, porque fisicamente um homem tem muito mais força do que uma mulher, biologicamente. Então não somos iguais? Não somos iguais carne, mas somos iguais indivíduos. Ok.